Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje, nosso encontro das questões da Fundação Carlos Chagas. Nós vamos ver a prova do Cefaz São Paulo. Algumas questões, algumas que foram pedidas, eu percebi que muita gente teve dúvida como resolver, então eu já selecionei. Mas ao longo dos nossos encontros, nós vamos resolvendo outras questões. Esse é o objetivo dos nossos encontros. Resolver questões para afiar o machado, você conseguir chegar na sua prova, no seu concurso e resolver com velocidade, estratégia e segurança, porque não adianta só acelerar, você tem que acertar as questões. Então, começando a compartilhar com vocês aqui o nosso material de hoje. Nós vamos falar sobre as questões do Cefaz São Paulo. Começando hoje, você já de cara, você já encontrava um texto denso. Esse era o primeiro texto dessa prova. Foram 30 questões de língua portuguesa, e aí você tem algumas maneiras de ler esse texto. Eu já vou antecipar para você uma coisa. Você ganha muito se você pular as questões de interpretação e começar a resolver a prova pelas questões gramaticais. E existem dois motivos para isso. Primeiro, por quê? Porque muitas vezes as questões gramaticais, elas pegam um trecho, um parágrafo, um pedaço ou nem nada do texto. Eles trazem novas informações para explorar aspectos de concordância, de sintaxe, de regência, de crase, de outros assuntos. E aí, o que acontece é que você não gastou seu tempo de cara lendo um texto enorme, muitas vezes tendo que reler. E aí, o que acontece? Você já garante pontos resolvendo as questões gramaticais e deixando a parte de interpretação e de troca de vocabulário, tudo isso que é a característica da banca da Fundação Carlos Chagas, para depois. Então, vamos lá. Aqui eu vou fazer da maneira como não deveria ser. Eu vou fazer a leitura do texto, que é exatamente o modelo como eu uso no FCC 100. Eu apresento a prova inteira e a gente vai resolvendo na maneira como ela se apresenta. Só que no dia da prova, é você quem vai administrar o tempo. Então é por isso que você precisa tomar cuidado com essa estratégia de resolver primeiro as questões de gramática e depois, com calma, você vai ao texto, lê com calma e consegue resolver as questões de interpretação, tá? Acompanhe comigo. Pentimento é a palavra italiana para arrependimento, mas designa, em muitas línguas, uma pintura, um desenho ou um esboço encoberto pela versão final de um quadro. Às vezes, com o passar do tempo, a tinta deixa transparecer uma composição em cima da qual o artista pintou uma nova versão. Outras vezes, os raios-x dos restauradores desvendam opções anteriores que permaneceram debaixo da obra final. Esses esboços ou pinturas que o artista rejeitou e encobriu são os pentimentos, que foram descartados sem ser propriamente apagados. Entendendo esse primeiro parágrafo, ele está apresentando o sentido da palavra pentimentos e está fazendo uma analogia com uma pintura que tem um esboço e em cima desse esboço o pintor, o autor, né, daquela obra, colocou outras coisas. Então, o esboço ficou por baixo daquilo. Visível ou não, o pentimento faz parte do quadro. Assim como fazem parte da nossa vida muitas tentações e muitos projetos dos quais desistimos. São restos do passado que, escondidos e não apagados, transparecem no presente como potencialidades que não foram realizadas, mas que, mesmo assim, integram a nossa história. Esse segundo parágrafo vai ser muito importante. Você precisa entender. Ele, dentro daquela analogia da pintura, né, que ele fala da pintura italiana, a palavra italiana, que quer dizer arrependimento, também tem um sentido de pintura e desenho, e que ele fala que assim como o pentimento, né, que é o esboço, ele faz parte daquele quadro, mesmo não estando aparente, e é isso que acontece com experiências
pelas quais nós passamos e que deixamos, e aí viram uma certa forma um arrependimento, e que tudo isso está encoberto, não foi apagado, ele só está encoberto e faz parte tanto da vida quanto do quadro. A vida é abarrotada de caminhos que deixamos de trilhar. São todos pentimentos encobertos, histórias que não se realizaram, confirmando o parágrafo anterior. Por que não se realizaram? Pergunta retórica. Agora ele vai trabalhar essa ideia. Por que não se realizaram? Em geral, pensamos que nos faltou coragem. Não soubemos renunciar às coisas das quais era necessário abdicar para que outras escolhas tivessem uma chance. E é verdade que quase sempre desistimos de desejos, paixões e sonhos porque custamos aceitar que nada se realiza sem perdas. Por não querermos perder nada, acabamos perdendo tudo. E continua. O problema dos pentimentos é que eles esvaziam a vida que temos. O passado que não se realizou funciona como a miragem da felicidade que teria sido possível se tivéssemos feito a escolha certa, entre aspas. Diante disso, de que adianta qualquer experiência presente? Os pentimentos podem ser maus conselheiros, até porque muitas vezes nós os inventamos como desculpas para os fracassos do presente. Hoje, é fácil esbarrar em espectros do passado. As redes sociais proporcionam reencontros improváveis e, com isso, criam pentimentos artificiais. Por conta da ação das redes, uma história que foi realmente apagada na memória, não apenas encoberta, pode renascer, como se representasse uma grande potencialidade à qual teríamos renunciado. Os falsos pentimentos revisitados são pequenas receitas para o desastre. Então, ele desenvolve essa ideia do arrependimento, do pentimento, e trabalha isso como, aí ele já olha mesmo para a questão do arrependimento, ele deixa a analogia de lado e olha para o arrependimento. E por que que eles esvaziam a vida? Porque você fica vivendo uma ilusão de algo que realmente não aconteceu. E aquela ideia do que poderia ter acontecido, às vezes é muito mais bonita do que o que você está vivendo agora. Então, esse texto, ele é denso, ele traz bastante conceito e você precisa entender bem. Para isso, eu separei algumas passagens, marquei passagens, que é o que você vai, de repente, na hora da prova, na hora em que você for resolver essas questões que envolvem o texto, a interpretação do texto, você vai marcar aquilo que você entendeu como sendo importante. E como que entra a vantagem de você já ter feito questões de gramática? Porque, de uma certa forma, você foi ao texto, quando o texto foi exigido nesse tipo de questão, você foi ao texto e já teve uma ideia do assunto. Então, aquilo não é totalmente novo para você quando você vai fazer a leitura completa, como nós fizemos agora, e uma segunda leitura, marcando passagens que você entenda como possíveis de serem respondidas. E aí você vai olhar o enunciado. Antes de ler o texto, leia os enunciados das questões, porque aí a sua leitura do texto já é uma leitura direcionada para resolver aquele tipo de questão. Então, voltando, estratégia que eu adoto, que eu adotaria na minha prova. Começaria resolvendo questões de gramática. Já consigo ganhar tempo, otimizar o meu tempo de prova. Eu não sou obrigada a fazer a prova da maneira como ela se apresenta. Eu posso pular, eu posso voltar, você só não pode deixar em branco. Você tem que fazer uma marcação se você pular alguma questão. Então, administrando isso, resolve as questões de gramática. Segundo passo, leia o enunciado das outras questões e somente depois disso vá ao texto e leia o texto, marcando, assinalando, fazendo observações para você poder direcionar o seu olhar. Porque muitas vezes a banca não diz onde está aquela passagem, ela diz que está no parágrafo, e ela não diz exatamente. Ou então, quando ela indica segundo período, algumas bancas fazem isso, segundo período do segundo parágrafo, você tem um tempo para você achar ali aquele pedaço. Então, se você já tiver direcionado o seu olhar, isso fica mais fácil, tá? Então,
eu fiz essas marcações na minha leitura e fui para agora para as questões. Vamos lá. Primeira questão do nosso material é essa. Ao se afirmar que, visível ou não, o pentimento faz parte do quadro, está se considerando que, primeira coisa, você já leu, você já entendeu que ele fez uma analogia com a pintura, e o que ele disse foi que o pentimento, que é uma palavra que tanto designa o arrependimento como o esboço, ela está por trás, ela faz parte do quadro, ou seja, aquela situação, ela faz parte da sua vida, mas ela está apenas encoberta, ela não foi apagada, ela está encoberta. Tudo isso vem à mente quando você lê esse enunciado, tá? Então, visível ou não, o pentimento faz parte do quadro. Então, vamos olhar as opções. É essencial na arte da pintura esboçar fora das telas figuras que depois serão centrais. Em algum momento ele falou de você fazer esboço em outro lugar que não seria a tela? Pelo contrário, ele fala que o esboço é feito na própria tela e que depois o artista resolve mudar de ideia e cobre esse esboço, faz uma pintura por cima e que só é possível ver e encontrar isso às vezes com a remoção da pintura original ou com raio-x, como nós ouvimos dizer da Mona Lisa, que existe uma figura por baixo daquela pintura clássica. Então aqui, olha só, quando ele fala esboçar fora das telas, isso não está no texto, não está escrito isso. O esboço faz parte da tela. Você faz o esboço na própria tela. Então não é fora delas, por isso que eu já elimino a letra A. Letra B. Os traços originais de uma tela avariada podem ser recompostos mesmo depois de apagados. Em que momento você leu alguma coisa sobre apagar, sobre avariar uma tela, sobre retirar, recompor uma tela? Não tem nada disso no texto. Então, aqui, no segundo, eu tenho aí que os traços não são apagados, eles são encobertos por outras camadas de tinta. Então, ali também não é o caso. Eu não estou falando de tela variada, não estou falando de recomposição dessa tela e não estou falando que essa imagem que eu tracei, o esboço, ela seria apagada. Pelo contrário, ele deixa bem claro que não é apagado, seria encoberto. Letra C. O fenômeno moral do arrependimento já está incluído na perspectiva visual adotada pelo artista. Então quer dizer que ele já sabia que ele ia se arrepender? É isso que ele está falando aí nessa opção. Só que em momento nenhum foi dito que o arrependimento seria premeditado, que o arrependimento já existe, que é uma coisa que já se prevê. Então, não existe essa ideia do fenômeno moral do arrependimento estar incluído na perspectiva do artista. Não, ele faz o esboço, posteriormente ocorre o arrependimento e ele cobre essa tela com uma camada de tinta. Então, o arrependimento é posterior, ele não é premeditado. Então, aqui, quando ele fala que está incluído na perspectiva visual, é que eu entendo que ele já pensou nisso antes. E não é o caso, não tem isso no texto, né? Então vamos para a próxima. Aquilo que nunca fez parte física de uma tela não deixa de ser parte da sua trajetória estética. Olha só, gente, o texto fala que o esboço faz parte da tela. Ele está lá na tela. Ele foi encoberto, mas ele nunca deixou de existir. Ele está por baixo. É como o arrependimento, ele está por baixo. Aquela situação que você viveu, ela está ali. E ela está ali, ela pode um dia vir à tona. Então, aqui, quando ele fala que nunca fez parte do aspecto físico, não, pelo contrário, ele está ali sim, ele está no físico sim, o esboço faz parte da tela. Então, também não é a letra D. Letra E. Quando a gente chega na letra E, a gente fica, meu Deus, se tiver errado, eu estou começando tudo de novo, né? Então vamos lá. Há em certas pinturas camadas de expressão que subsistem às formas que as encobriram. Exatamente isso que o autor fala, que as pinturas elas são encamadas. Olha lá, olha a passagem do texto em que isso consta. Esses esboços ou pinturas que o artista rejeitou e encobriu são os pentimentos que foram descartados
sem ser propriamente apagado. Ele foi descartado não no sentido de eliminado, ele foi descartado no sentido dele ser encoberto. Então, aqui, ele está ali embaixo de uma outra camada. Então, em certas pinturas, camadas de expressão subsistem, ou seja, continuam existindo, só que de maneira encoberta, as formas que as encobriram. Então, perfeito, a resposta é letra E, ok? Como que vocês sentiram esse estudo, esse encaminhamento da leitura com a análise das opções? Ficou mais claro? Ficou tranquilo dessa maneira? Né? Você tendo essa leitura dirigida, então a gente vai dar prosseguimento, ok? Gabarito foi letra E. Próxima questão. O passado que não se realizou funciona como a miragem da felicidade que teria sido possível se tivéssemos feito a escolha certa. Não é à toa que ele botou aspas na palavra certa. Por que que ele botou aspas na palavra certa? Porque ela não está sendo usada com fidelidade. O que você, naquele momento do arrependimento, imagina que aquilo seria o certo. Então, não é propriamente certo, até porque aquilo não se realizou. Então, eu não tenho como garantir que aquela vida, aquela outro caminho que você deveria ter seguido, se não tivesse feito aquela outra escolha, ou se tivesse escolhido de uma outra maneira, como seria? Será que aquilo realmente era o certo? Aquilo te parece certo nesse momento. Então é por isso que ele botou o certo entre aspas, porque não é real esse certo. É o que está indicando a sua imaginação. Então, vamos lá. Mantém-se o sentido e a correção e a coerência, substituindo-se o segmento sublinhado por. Presta atenção agora, porque a Fundação Carlos Chagas ama esse tipo de questão. Ela ama explorar a troca, a mudança de palavras, de expressões. Muitas vezes isso envolve vocabulário. E se envolve vocabulário, o que que vai agregar vocabulário na sua preparação? A leitura. Quando você lê, você ganha vocabulário, você aprende novas palavras e aquilo passa a ser mais comum. É como uma criança quando começa a ler de verdade, a aprender a ler. Ela passa a ler tudo, porque tudo, começa a vir na cabeça dela, nos olhos dela, aquelas imagens e ela quer decifrar aquilo tudo. Então, quando você lê, tem o hábito de leitura, e eu sei que é complicado você passar por uma preparação para concurso público. Eu já estive desse lado. Eu já passei por vários concursos, já fui reprovada, já fui aprovada em vários outros, e eu sei que muitas vezes você tende a largar um pouco de mão a questão da leitura. Mas a leitura é uma forma de você estudar a língua portuguesa, porque você vai ler, você vai decifrar palavras, porque não tenho como pegar agora e trazer o dicionário e falar de vocabulário. Você vai aprender 1 milhão de palavras, vai cair a uma outra que não tinha sido tratada. Então não adianta, não é por aí. Tá? Então, uma maneira de você resolver a questão de vocabulário é a leitura. Tá? Hábito de ler. No momento de lazer, procure ler. Leia o que você quiser. Qualquer coisa serve, mas quanto melhor, tá? Você lê materiais bons de qualidade, autores bons, você vai enriquecer o seu vocabulário, tá? E aí, como é que eu resolvo esse tipo de questão, professora? Não quero ler, quero agora resolver a questão da Fundação Carlos Chagas. Você vai comparar as palavras do original com as palavras que ele está te oferecendo. A estrutura, a ideia original tem que ser mantida. Eu não posso mudar, eu não posso criar, eu não posso extrapolar. Eu preciso manter aquela ideia que foi apresentada originalmente. Então, a estrutura original tem que ser mantida. Que teria sido possível se tivéssemos feito a escolha certa. Então, a miragem da felicidade que teria sido possível, ou seja, aquilo que não se realizou, mas está na minha imaginação. Se eu tivesse feito a escolha certa, a escolha diferente, que se ela é certa ou não, só Deus saberá, né? Então vamos lá. Aí eu vou olhar cada opção e o que estiver fugindo, eu já consigo eliminar, tá? Então vamos lá. Que teria sido possível se tivéssemos feito a escolha certa? Essa é a frase que eu vou substituir.
Vamos lá. Dada como certa no caso de decorrer de uma melhor seleção. Dada como certa, não é isso. Ele não está falando que seria certa, ele está falando que teria sido possível se eu tivesse feito a escolha certa. Então, ele deslocou o certa da escolha e botou aqui junto de miragem de felicidade, o que não é. Então, ele deslocou uma palavra que estava relacionada à escolha, que é a palavra certa, está relacionada à escolha, e colocou junto da ideia da miragem de felicidade, como se a miragem de felicidade fosse dada como certa. Não, a miragem da felicidade daquilo que seria possível. O que é possível não é o que é certo. Então, até porque eu estou dentro de uma possibilidade, aquilo pode ocorrer ou não. Então, não é certo. Por isso que eu já descarto essa palavra certo. Mudando de lugar, ele mudou completamente de sentido, tá? Então, descartei a letra A. Vamos para a letra B. Em que sua plena realização ensejaria a correção da escolha. A correção da escolha. Uma escolha que eu fiz seria corrigida? Olha só, ele muda a palavra de escolha certa, entre aspas, para correção da escolha. Então, por aí eu já vejo que não está de acordo com o que estava no original, tá? Então, vamos lá. Em que sua plena realização ensejaria a correção da escolha. Então, olha só, algo possível não é de plena realização. Aquilo teria sido possível, é uma hipótese. Eu não estou falando que aquilo ali estaria realizado de forma plena. Então, completamente diferente, e para piorar, ele ainda coloca a correção da escolha. Então, também descartamos. Ali, além disso, não se fala em corrigir a escolha, fala-se em arrependimento. Então, não é também a letra B. Letra C, para a qual a possibilidade de acerto seria plenamente legítima. Olha só, aqui, quando ele usa para a qual a possibilidade de acerto seria plenamente legítima, o que que significa legítimo? Legítimo é justo, é razoável e não o que é certo. Então, ocorre mudança de sentido da palavra. Aquilo que eu imaginei ter sido feito, uma escolha, que seria uma escolha certa, não é necessariamente uma escolha, possibilidade de acerto de plenamente legítimo. Então, mudou completamente, entrou com uma ideia de justo, de razoável, então não é também a nossa resposta, a letra C, tá? Letra D, possibilitada pela opção que tivéssemos considerando como correta. Olha só, sempre releia a frase original para você poder comparar. A frase original é que teria sido possível se tivéssemos feito a escolha certa. E ele sugere possibilitada pela opção que tivéssemos considerado como correta. Possibilitada é tornar possível. Então ele está de acordo. Possibilitar alguma coisa a alguém é tornar aquilo possível, tá? Então até aí tá beleza. Possibilitada pela opção que tivéssemos, ou seja, eu não tenho essa garantia, né? Se tivéssemos feito a escolha, que tivéssemos considerada como correta. Considerada como correta é aquilo que eu acreditei que era o certo. Exatamente. Tanto é que ele colocou entre aspas a escolha certa, porque ele botou as aspas para dizer: eu considero agora, na posição que eu estou hoje, que aquilo seria certo. Mas será que seria? Então, não tem essa garantia. Por isso que ele usou a palavra considerada como correta. Considerado diante do que você tem de conhecimento hoje e diante de uma ilusão que você faz daquilo, que não aconteceu. É só a sua cabeça, né? Se eu tivesse me casado com aquela moça, se eu tivesse escolhido mudar de emprego, se eu tivesse feito estudar para concurso mais cedo, tantas coisas que não aconteceram. Então entra aí o quê? A ideia, a imaginação daquilo que teria sido possível se você tivesse feito uma outra escolha, que agora você está achando que seria certa, né? Então, por isso que está entre aspas. Então, está tudo certo. Todas as palavras estão batendo com as palavras originais. Possibilitada ser possível,
Se tivéssemos feito a escolha certa, aquilo que eu considerava correto. Então, perfeito, a resposta é a letra D. Vamos ver a letra E. Não é à toa que ele coloca sempre a resposta lá para D e para E, né? Para ver se você fica pelo meio do caminho no ABC. Cuja possível escolha fosse dada por nós como a mais perfeita. Olha só, como a miragem da felicidade, cuja possível escolha fosse dada por nós, olha só. Aqui, quando ele usa o cuja possível, a escolha não é a escolha que foi possível. Não era a escolha que tornar-se-ia possível. Era a miragem da felicidade. Então, também, mais uma vez, a mudança do foco. Porque ali ele fala que a miragem que teria sido possível se eu tivesse feito outra escolha. E na letra E, ele fala cuja possível escolha misturou alhos com bugalhos. Ele meteu o possível junto com a escolha que estava no fim e tentou te ludibriar. Então também não atende à nossa situação. E além disso, esse conceito de certo é duvidoso, é um certo entre aspas, porque não é perfeito. Não existe essa ideia da perfeição. Não é aquilo que eu teria feito a escolha como a mais perfeita. Não, como seria a escolha certa. Então, não necessariamente, tanto é que ele usou aspas. Então, aqui, mais uma vez, confirmando, não é a letra E, o gabarito foi a letra D, ok? Olha como esse tipo de questão toma o seu tempo. Exige que você leia, que você releia, que você analise, que você compare. É o tipo de questão que puxa você, puxa o freio. Por isso que você deve deixar esse tipo de questão para depois. Começa já garantindo pontuação na sua prova de língua portuguesa com as questões de gramática, tá? Eu vou bater nessa tecla o tempo todo, porque isso é estratégia. Estratégia, eu não vou trazer a resposta, não vou trazer o gabarito para vocês. Eu vou trazer a maneira como você vai usar o seu tempo para ganhar, para ter tempo de resolver as outras provas, inclusive, tá? Então, continuando, vamos lá. Questão 3. Ao associar o sentido pictórico de pentimento aos planos dos projetos pessoais não realizados em nossa vida, o autor está considerando como elemento comum a esses dois processos uma para tudo, porque para você responder você precisa entender o que está escrito no enunciado. E ele já manda logo de cara, assim, um tapão na sua cara, escrito pictórico. Professora, eu não sei o que é pictórico. Eu não vou conseguir resolver essa questão. Olha só, picture em inglês tem a mesma origem. Pictórico, a ideia é de picture. E o que que é picture? É desenho, é imagem, é pintura. Então, pictórico é aquilo que está relacionado à pintura. Então, por que que ele faz isso? E a banca do Sebrasco também adora isso. A FGV adora isso. Trazer uma palavra que não faz parte do seu vocabulário, para você se desestabilizar. Mas nessa hora você respira fundo, porque você não tem como consultar o Aurélio, né? Não dá para ir lá buscar no dicionário. E aí você vai tentar entender o restante. Ao associar, ele associou o quê? Ele associou arrependimento à pintura. Não foi? Não foi isso que ele fez? O autor? Então, quando ele associa esse sentido, né, pictórico, que eu não sei o que que é isso, ao plano dos projetos pessoais não realizados, o autor está considerando como elemento comum a esses dois processos, elemento comum a pintura, que tem um esboço que o autor lá, o pintor, o artista, resolveu não usar aquele esboço e passou uma camada de tinta e pintou outra coisa por cima, com o sentimento de arrependimento, que é aquela ideia do esboço. É o esboço da vida real. A vida real não tem trailer. A vida real está acontecendo agora. É quando você decide, e a vida é feita de decisões e escolhas. Então, quando você toma uma decisão, você tem que pensar: eu neste momento estou fazendo com base no que eu acredito. Então, aí, quando chega depois e aquilo deu errado, o que que bate? O arrependimento. Então, o que que tem em comum o esboço do artista numa pintura com o arrependimento, com aquele sentimento amargo de imaginar que poderia ter sido diferente? E aí, mais adiante, ele vai falar de como as redes sociais trouxeram isso daí à tona.
esse sentimento fica pior, né? E eu encontro nessa passagem do texto, visível ou não, o pentimento faz parte do quadro, assim como fazem parte da nossa vida muitas tentações e muitos projetos dos quais desistimos. São restos do passado que, escondidos e não apagados, você não tem como apagar o passado, transparecem no presente como potencialidade, aquilo que seria potente, aquilo que seria possível, né? Que não foram realizados, mas que mesmo assim integram a nossa história, porque aquilo faz parte da sua história, não tem como apagar, eu tenho como esconder. Eu não vou ficar pensando nisso, mas aquilo está na minha história, na história da minha vida. Então, nessa passagem do texto, o que que tem a ver a pintura, o esboço da pintura com o arrependimento? Então, o que que tem de elemento comum? Vamos lá. Pictórico, você já sabe agora que tem a ver com pintura, picture, né? Forma crítica, então, o que que há em comum entre o esboço da pintura e o arrependimento? É que os projetos não realizados ficam no plano da imaginação do que teriam sido. Então, olha aqui, vamos lá. Forma crítica de atualização do passado? Eu estou tornando esse passado atual? Eu estou trazendo o passado para o momento de agora? É isso? Não se trata de uma atualização do passado, tá? Então eu não estou criticando a decisão que eu tomei. Eu não estou trazendo aquela situação para o momento de agora, né? Eu estou imaginando coisas que poderiam ter acontecido, né? E que não se realizaram, mas está só na imaginação. Então, não é essa a nossa resposta. Letra B. Intenção de se redimir dos fracassos. Você está querendo se redimir dos fracassos? Ele fala isso? Ele fala em você se redimir, você se desculpar, você se, né, se consolar dos fracassos? Não. Ele não fala em momento nenhum sobre isso. Ele fala sobre aquele sentimento que está ali encoberto. Potencialidade que não foi desenvolvida. É aí, porque eu tenho uma ideia de que alguma coisa poderia ter acontecido se eu tivesse tomado uma outra decisão. Então, a potencialidade daquilo que não se desenvolveu. E isso está no trecho do texto. São restos do passado que, escondidos e não apagados, transparecem no presente como potencialidades que não foram realizadas, mas que mesmo assim integram a nossa história. Olha aí, tá literal, tá lá no texto. Então, potencialidades que não foi desenvolvida, uma potencialidade que não foi desenvolvida, tá? Continuando. Essa é a nossa resposta. Ilusão que o tempo apagou, não, ele repete o tempo todo que não apagou, ele só escondeu, ele não apagou. Então, quando você lê o texto e relê e pensa, entende o que o texto está transmitindo, você vê que não há apagamento. São restos do passado que, escondidos e não apagados, transparecem no presente. Eu marquei lá essa passagem, eu achei interessante. Eu imaginei que poderia ser objeto de questão. Essa ideia que ele repete o tempo todo, não se apaga, continua fazendo parte da sua história. Então também não é. E letra E, fantasia, cuja permanência se sobrepõe aos fatos. É a fantasia, aquilo que você tem de ideia, se sobrepondo ao que aconteceu, né? Então, não, a fantasia não se sobrepõe aos fatos. Os pentimentos ficam encobertos, os arrependimentos, aquela sensação, ela está ali esquecida, está ali encoberta, mas não se apaga. Então, também não é a ideia de que a fantasia se sobrepõe. São todos pentimentos encobertos, histórias que não se realizaram. São restos do passado que, escondidos e não apagados, transparecem no presente como potencialidades que não foram realizadas, mas que mesmo assim integram a nossa história. Pronto, é exatamente essa a ideia da letra C, tá? Então, gabarito, letra C, ok? Questão de interpretação. A gente vai, ó, vai desamarrando. É como se fosse Nossa Senhora desatadora dos nós, eu aqui, né? Vou desatando os nós, vou tirando, vamos entendendo o que está escrito e vamos entendendo o que, que ele está querendo te enganar. Você fugir dessa pegadinha de tirar a palavra de um lugar e botar no outro, porque isso é clássico de qualquer banca examinadora na questão de interpretação. Ela vai colocar na resposta errada palavras que estavam lá no texto, mas só que em outro contexto. E aí
tenta te enganar. Questão 4, mais uma questão que bate nisso. Agora, e mais uma vez, trabalhando troca das palavras, né? Vamos lá. Por baixo da obra final encontra-se um rascunho, algo que não foi desenvolvido, que ficou incompleto. O autor associa essa ideia ao fato de desistirmos de realizar certos planos pessoais. Em ambos os casos, essas mudanças de rumo, desistências, continuam fazendo parte da obra e da nossa história, respectivamente. Considerando-se o contexto, traduz-se adequadamente o sentido de um segmento do texto em, mais uma vez, você vai ter que olhar, porque precisa estar de acordo com o original, tá? Se alguma coisa mudar, for diferente, quebrar, não está no mesmo campo de sentido, não está no mesmo campo semântico, não é a resposta, tá? Então compare as palavras de novo. A estrutura original precisa encontrar correspondência na opção correta. Se não está correspondendo, se a sugestão dele não tem nada a ver com o que estava lá, não é a resposta. Vamos lá. Funciona, a frase que ele tirou lá, o pedacinho é: funciona como a miragem da felicidade. Que ele estava falando lá, né? A gente cansou de ler esse trecho. Opera ao modo de uma insinuação feliz. Para começar, vocabulário. Miragem de felicidade é aquilo que você acredita que seria sem ter sido. Vou repetir. Miragem de felicidade é o que você acredita que seria sem ter sido. Não aconteceu, você não escolheu aquilo. Então você fica naquela miragem, algo que não existe, só está na sua imaginação. Ele troca por insinuação. O que é insinuar, gente? Insinuar é deixar nas entrelinhas. Insinuação infeliz não dá para trocar a miragem da felicidade com insinuação. Insinuação é alguma coisa que fica pelo não dito, tá deixando você entender, tá insinuando, não tá falando com todas as letras, tem nada a ver com a ideia que você faria do que não foi, né? Então não é a ideia da insinuação aí quebrou tudo. Letra B. É fácil esbarrar em espectros do passado. É comum confrontar com antigos fantasmas. E aí ele trabalha. É fácil, é comum. Poderia ter uma diferençazinha aí? Poderia. É fácil, não quer dizer que é comum. Comum é o que acontece rotineiramente. Fácil é aquilo que tem facilidade. Mas você poderia falar assim: nossa, eu vivo encontrando a fulana. É fácil encontrar a fulana. Eu posso usar nesse sentido? É fácil no sentido de que é comum. Acontece muitas vezes, é fácil de acontecer. Então, olha só, o fácil e o comum não estão tão diferentes assim. Eu posso usar. Então, vamos analisar. Esbarrar e confrontar. Os dois estão dentro do mesmo campo semântico. Quando você esbarra e quando você confronta, você está enfrentando alguma coisa, está tendo um choque. Então, a ideia do esbarrar e confrontar e enfrentar, tudo isso está dentro da mesma ideia, do mesmo sentido da palavra. Então, eu posso trocar o esbarrar com o confrontar. E espectros do passado. O espectro poderia ser a palavra que deixa você com medo. Porque você pensa assim, não conheço direito essa palavra, mas eu sei que tem espectros autistas, tem, será que é categoria? Só que cuidado, porque a palavra espectro é literalmente fantasma. Espectro, lá no dicionário, ele está dentro da categoria de fantasma. Olha lá, eu retirei do Ruais eletrônico. O que seria um espectro? Primeira acepção, sentido denotativo, com D de dicionário. Sentido literal, com D de dicionário, denotativo, tá? Suposta aparição de um defunto, incorpórea, mas com a sua aparência, fantasma. Pronto. Perfeito. Exatamente. A palavra espectro do passado são os fantasmas que eu tive lá, aquela coisa que está lá encoberta, está me assombrando esse passado. Então, tá certíssimo. A letra B é a resposta, tá? O que poderia dar dúvida é o espectro,
tá? E aí, como é que você faz então nessa hora? Você bota um ponto de interrogação ali. Não tenho certeza, tá boa. Tá boa, mas não tenho certeza porque eu não sei o que que é espectro. Então, vamos olhar os outros. Desvendam opções anteriores. E aí ele coloca, instituem escolhas prévias. Não tem nada a ver. Desvendar é literalmente tirar a venda. Quando você desvenda um crime, aquilo fica nítido. Você tirou a venda. Então, desvendar é exatamente o prefixo des, que é o prefixo de negação, venda, sem nenhuma venda, sem vendas. Tá claro, tá límpido, tá nítido. Então, desvendar significa descobrir, tirar a venda, revelar. Instituir é colocar, aplicar, fundar, criar, constituir. Então, desvendar as opções anteriores não é a mesma coisa que instituir escolhas prévias. Colocar em prática é a mesma coisa? Não, não é. Então, não é essa a resposta mesmo. Vamos para a letra D. Potencialidades que não foram realizadas. Já eu coloquei isso várias vezes, já li isso, já reli, já vi questão. Potencialidades que não foram realizadas, aquilo que está na minha cabeça, aquele potencial. Por exemplo, se eu tivesse me casado com aquele cara, aquele namorado, dei, né, não quis nada com ele, agora ele está lá milionário, eu estou aqui estudando para concurso. É, minha filha, mas não existiu. Potencialidades que não foram realizadas, entendeu? Coisa que não existiu. Aí ele coloca energias apenas disseminadas. Potencialidade com energia. Ele está querendo dizer que a potência de um equipamento, que é energia, tem a ver com energia? Será que eu acho que ele quis nesse caminho aí, de querer enganar. Potência, a ideia da potência, tanto de potência, energia, sei lá. Mas disseminada de jeito nenhum. Não realizados é aquilo que não aconteceu. Disseminar é espalhar. Disseminou notícia falsa, disseminou fake news, espalhou, propagou. Então é vocabulário, tá? Divulgou. Então não tem nada a ver potencialidade com energia e não ser realizado com disseminado. Vamos para a letra E. Para que outras escolhas tivessem uma chance, então, olha só, já de cara eu já vou trazer aquilo que eu falei no começo do nosso encontro. Muitas vezes, aspectos de gramática ajudam questões de interpretação. Porque você entendendo que para que é uma estrutura que dá a ideia de finalidade, você não poderia trocar por outra que não desse essa ideia de finalidade. Concorda comigo? Porque se a estrutura está ali, eu tenho um propósito para ela. A ideia é a finalidade, para que outras escolhas tivessem uma chance. Você escolheu, abriu mão de uma coisa para que outras tivessem chance, com aquele objetivo, com aquela finalidade. E ele troca por em função de opções alternadas. Então, já de cara, já não é. Porque em função de não tem o mesmo sentido de para. São empregos diferentes. Para que é finalidade. Em função de é de acordo com, em virtude de. A ideia é causal. Então, uma coisa que tem uma ideia de finalidade não pode ser substituída por uma de causa. Vai ter mudança de sentido. Então, também não é. De cara, eu não preciso nem ler o resto. Eu já sei que não é, tá? Porque trocou o conectivo que introduz. E a ideia de gramática ajudou para você resolver esse item. Então, confirmando o gabarito letra B, ok? Gente, agora vocês vão perceber que nós tivemos 4 questões que envolveram aspectos de texto, leitura, interpretação, análise, né? A troca da palavra depende do sentido que ela tinha, então tem a ver com o texto. E agora a gente vai resolver questões de gramática. E você vai perceber que você ganha velocidade quando você vai para a questão de gramática. Porque é um olhar muito objetivo. Porque o trabalho que a gente faz junto, tanto aqui no FCC 100, como em qualquer outro curso, é treinar o seu olhar para você, na hora da gramática, você ganhar tempo. E você ganha tempo trazendo técnica. E que técnica é essa? De você entender o que ele está querendo. E a prova da Fundação Carlos Chagas, ela se repete.
ela tem um modelo. Se você for estudar concordância, e eu estou preparando um material que vai ser lançado em breve, que vai dar a base toda gramatical para quem precisa da Fundação Carlos Chagas no aspecto gramatical, que é o mapa. E aqui, quando você olha para as questões de concordância, você vai analisar todas as questões de concordância da Fundação Carlos Chagas passam pela concordância verbal. Eu não encontrei nas últimas provas dos últimos anos questões que só fossem de concordância nominal. A questão nominal está dentro das questões de concordância verbal. E todo enunciado começa assim: norma de concordância verbal. Ainda que lá dentro você tenha aspectos de concordância nominal. Então, quando você tem o treino da gramática, você ganha tempo resolvendo essa questão, tá? Então é isso que a gente vai fazer agora. As normas de concordância verbal estão plenamente observadas na frase. Primeira questão. Podem haver nos sentimentos os maus conselhos que provavelmente nos levarão a grandes frustrações. De cara você já tem uma locução verbal aí, podem haver. E aí você vai lembrar que o verbo haver, ele é um verbo que ele no sentido de existência, ele é impessoal. Há 20 pessoas. Haveria muitas chances. Você sempre deixa ele impessoal. Por quê? Porque ele faz parte de uma coisa que nós estudamos lá em morfologia, que se chama oração sem sujeito. Na oração sem sujeito, você não tem sujeito. Se o verbo concorda com o sujeito e não tem sujeito, com quem que ele vai concordar? Com ninguém. Por isso que ele fica na terceira pessoa do singular. Então, o verbo haver, no sentido de existência, ele fica sem flexão. Ele fica na terceira pessoa do singular, tá? Então, só que aqui eu não tenho ele sozinho, eu tenho ele numa locução verbal. Ele é o verbo principal dessa locução. Então, o verbo principal é quem manda, quem bota as cartas na mesa. Ele manda o seu verbo auxiliar trabalhar. Ele fala para o verbo auxiliar: se eu estivesse aqui sozinho, eu não iria me flexionar. Eu iria falar: a nos pentimentos, maus conselhos. Então, eu não iria me flexionar, você não vai se flexionar. Então, o verbo poder, que aí está atuando como verbo auxiliar, ele vai fazer ou não a concordância, ele vai fazer ou não a flexão, e aí ele vai realizar a concordância desse jeito. Pode haver, porque o verbo haver, no sentido de existência, não se flexiona. Ele fica sempre no singular. Como ele é o que manda chuva aí, que ele é o verbo principal, o verbo auxiliar não vai se flexionar, tá? Então aqui o verbo auxiliar fica no singular, tá errado. Letra B. Devem-se às redes sociais a multiplicação incontrolável de reminiscências inteiramente artificiais. E aí você olha para o verbo, ele está falando de concordância verbal, você tem que olhar para o verbo. Olha para o verbo e vê. Verbo dever. E aí você vai pensar o quê? Transitividade do verbo dever. Quem deve, deve alguma coisa a alguém. Eu tenho aí um objeto direto. Gente, olha só. Isso tem que ficar tatuado na sua cabeça. Se um verbo que é transitivo direto, ou transitivo direto e indireto, como esse, estiver acompanhado do pronome se e com ideia passiva, eu tenho aí uma construção de voz passiva sintética. Então, tatua na cabeça. Olha para a transitividade do verbo. Quem deve, deve alguma coisa a alguém. Verbo transitivo direto e indireto. Pronto, eu tenho o objeto direto aí. Deve alguma coisa, objeto direto. Eu vou colocar esse objeto direto na voz passiva como sujeito. É por isso que o verbo precisa ser transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Porque na voz passiva, o objeto direto da voz ativa atua como sujeito. Então aqui eu tenho um verbo que tem objeto direto, está acompanhado do pronome ser. Olha ali, devem-se. Está ali o pronome ser junto do verbo dever. E tem ideia passiva, alguma coisa devida, eu tenho aí uma construção de voz passiva. E na construção de voz passiva, eu tenho que identificar quem é o sujeito. Quem é o sujeito paciente? Quem é que é devido? O que que se deve às redes sociais? E aí eu vou para a resposta: a multiplicação incontrolável de reminiscências. A palavra central, o núcleo, é multiplicação. E o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Um sujeito paciente, um sujeito de uma construção de voz passiva. É ele. E ele está no singular. Se ele está no singular, o verbo tem que ficar no singular. Então aqui eu preciso colocar esse verbo no singular. Deve-se às redes sociais a multiplicação
de incontrolável de reminiscências. E isso é clássico na Fundação Carlos Chagas. Você já olhou o verbo, tá com o pronome ser do lado? Pá, 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 pá. Você tem que olhar para a transitividade dele, para você verificar se ali eu tenho um pronome ser junto de um verbo transitivo direto e tem ideia passiva, voz passiva, meu amigo. E aí você vai para lá, quem é o sujeito? Qual é o núcleo desse sujeito? Multiplicação. Então o verbo tem que ficar no singular. Deve-se às redes sociais, e aí ele coloca no plural de propósito para contaminar o verbo dever. Você não percebeu a diferença? E ali o núcleo é multiplicação, é a multiplicação que deve às redes sociais, tá? Então deve a multiplicação às redes sociais. Então aqui está errado. Letra C. Não seja uma escolha de nossa vida nenhuma das decisões que se constituirão ao modo de dolorosos pentimentos. Não seja uma escolha de nossa vida. Não seja uma escolha. Verbo ser. Está no singular. O que que não vai ser uma escolha da nossa vida? O que que não deve ser uma escolha da nossa vida? Nenhuma das decisões. Nenhuma é o pronome, que é o núcleo desse sujeito. Nenhuma está no singular. Então, se a palavra nenhuma está no singular, o verbo ser tem que ficar no singular, porque nenhuma das decisões não seja. Ele está no modo imperativo, por isso que o sujeito ficou posposto. Não seja uma escolha da vida nenhuma das decisões. Então aqui está certíssimo. A letra C está certa. Continuando. Decisões que se constituirão ao modo de dolorosos pentimentos. Que se constituirão. Esse que, ele retoma uma palavra que já apareceu. Que palavra é essa? Decisões. Decisões que constituirão. Essas decisões é que formarão o que você vai escolher, que vai acontecer com a sua vida. Então, o verbo constituir tem como sujeito decisões. E aqui, como decisões está no plural, o pronome relativo, que está no lugar da palavra decisões, fala assim: ó, eu sou o sujeito sintático, sou eu que sou o sujeito. Mas eu estou representando ele ali, ó, eu estou no lugar dele, decisões. Então realiza a concordância com aquele lá. E aquele lá é uma palavra que está no plural, por isso que constituirão ficou no plural. Então aqui o verbo constituir ficou no plural porque ele concorda semanticamente com decisões, tá? Que apareceu antes. Então o que retoma decisões e o verbo fica no plural também está certo. Então a letra C é a nossa resposta. Tá tudo certinho aí na concordância verbal. Vamos olhar a letra D. É comum que conste como malogro da nossa história as virtudes potenciais que não desenvolvemos. É comum alguma coisa é comum. O que que é comum? Que conste como malogro e o resto. Então eu tenho aí uma oração. A oração é o sujeito da forma é comum. Eu posso trocar para análise, eu posso trocar pela palavra isso. É comum isso. A palavra isso aí está no lugar de uma oração. E isso acontece quando o sujeito é oracional, o verbo fica no singular, sempre. E se houver um predicado nominal como esse, que é um verbo ser com predicativo, também fica no singular a palavra que estiver como predicativo do sujeito. Então, é comum isso. É comum que conste como malogro, então fica no singular, porque sujeito oracional sempre leva o verbo para a terceira pessoa do singular. E se for no predicado nominal, isso também acontece com o termo que estiver na função de predicativo do sujeito, que é a palavra comum. Continuando, até aí está tudo bem. Vamos lá. É comum que conste como um malogro da nossa história. O que que vai constar como malogro? O que que consta? E o verbo constar, ele é um verbo intransitivo. Alguma coisa consta. Cuidado, bota na lista de verbos perigosos o verbo constar. Por quê? Porque normalmente o sujeito vem depois. Alguma coisa consta. Consta a sua presença, consta a reunião, consta que, e é muito comum que o verbo constar tenha como sujeito uma oração, seja um caso de sujeito oracional. Consta que você fez a prova. Isso consta. Então, o verbo constar, ele não tem complemento.
ele tem sujeito. E quem é o sujeito? O que que consta? O que que é constante? Porque a palavra consta é isso. O que que é constante? O que que consta? O que consta são as virtudes. O termo no plural. As virtudes constam. Então, que é comum que constem as virtudes, que elas constem. Então tem que ficar no plural. O verbo não pode ficar no singular. E olha como a banca é cruel, porque o verbo constar é muito difícil, porque ele é um verbo intransitivo, ele não tem complemento, e o sujeito dele não vem antes, não costuma vir antes. O sujeito costuma vir depois. Acontece isso com o verbo constar, com o verbo obstar, com o verbo ocorrer, com o verbo acontecer. Isso é muito comum com esse tipo de verbo. Então, o sujeito aparece depois. E parece que aquilo ali não é sujeito, que é complemento. Não, alguma coisa que consta. Então é sujeito. E o sujeito, o verbo tem que concordar com o sujeito. Por isso que teria que ir para o plural, tá errado. Tá? Letra E. Tem equivalência com os fenômenos dos sentimentos artísticos à paixão dos nossos ideais não cumpridos. Ele colocou um tem aí com um acento circunflexo e você tem que tomar cuidado com três verbos principais e seus derivados: verbo ter, verbo pôr e verbo vir. Por que que eu estou fazendo esse alerta? Porque esses são verbos que no plural não parece no meu ouvido. Não parece que está no plural. Ele tem, eles têm. O som é igual. Ele põe, eles põem. O som é igual. Ele vem, eles vêm. O som é igual. Só que a grafia é diferente. Porque na grafia, a forma plural do verbo vir e do verbo ter recebe o acento circunflexo. E do verbo pôr recebe a letra M. Só que ele já tem o som nasal pelo OIM, põe. Então o M, na verdade, não faz falta, não aparece, ele não sobressai. E é por isso que eles são verbos muito perigosos para as questões da Fundação Carlos Chagas de concordância. Porque o cara coloca no plural uma coisa que teria que estar no singular ou vice-versa. E com isso, o erro está ali. Então aqui tem equivalência. O que que tem equivalência? O que que é equivalente? O que que tem equivalência? Quem é o sujeito dessa forma verbal? A paixão. E olha a maldade da banca. Eu chamo isso de caso clássico de concordância. Ela coloca o verbo num número diferente, no caso é o plural. Coloca um monte de coisinha no meio aqui, tudo no plural. Olha aí, olha, vê se não tem um monte de coisinha no plural aí. Tem equivalência com fenômenos de pentimentos artísticos, um monte de coisinha no plural. Quando, na verdade, o sujeito está ali representado por paixão. E aquele tem tinha que estar no singular. Então, o tem, o núcleo é paixão, é um termo no singular, então o verbo ter tem que ficar no singular. E aqui está errado. Ok? Então, letra E também está descartada, caso clássico de concordância verbal, tá? É por isso que você tem que ter estratégia na resolução das questões. Você tem que saber o que que a banca vai pegar. Você tem que saber como a banca vai cobrar isso de você e onde pode estar a pegadinha. É tudo isso que lá quando eu faço o anúncio do curso, eu falo, é estratégia, é identificação de pegadinha. Tá tudo lá no meu anúncio. Por quê? Porque realmente você não se prepara só estudando que o verbo ter vai para o plural, recebe o acento circunflexo. Ah, legal, legal, legal. Não, isso daí é um pedacinho. O que que a banca bate? A banca bate colocando esse verbo no número plural, intercalando com um monte de termo no plural e colocando o núcleo do sujeito, o termo com quem esse verbo tem que concordar, no singular, distanciando. E é aí que a banca bate. E a criança chora, vai chorar no travesseiro, na cama, que é lugar quente. Não adianta chorar. Questão 6 é uma questão que trabalhou regência. E você imaginar que essa prova teve 30 questões de português, três ou quatro textos que de cabeça eu não lembro. Imagina o tempo que o caboclo ficou lá resolvendo essa prova de português sem ter se preparado para ela. Imaginou? Por isso, o pessoal na segunda-feira estava chorando, dizendo que não conseguiu resolver a prova toda. E eu tive um aluno que veio falar para mim, professora, eu não segui o que você falou. Eu deixei português para o fim. Perdi muito tempo com matéria não sei qual. E quando eu fui para português, eu chutei um monte de questão. Questão que ele teria acertado, fácil.
Tranquilo. Questão tranquila, porque ele já começa batendo com questão de interpretação para você perder tempo. Vai para a questão de gramática, depois vai para a questão de interpretação. Vamos para a questão 6 que trabalhou regência. E é um assunto pouco explorado, assim, em si, né? Regência. O que ela trabalha muito é a regência com pronome relativo. Pronome relativo é o termo que retoma um antecedente. E é isso que você vai ver aqui. É a regência com pronome relativo. Regência para a Fundação Carlos Chagas é com pronome relativo. Lá no mapa da Fundação Carlos Chagas, que vai chegar aí, vai chegar em breve. A gente vai trabalhar muito regência com pronome relativo, que é essa questão. Olha só. Indica-se uma adequada alternativa de redação para o segmento sublinhado na frase. E aí, meu amor, não me interessa. Eu vou direto olhar a sugestão. Eu não vou perder tempo lendo o que está escrito do original. Eu vou direto para a opção, a sugestão que ele está dando. É ali que eu vou verificar se está certo ou se está errado. Porque normalmente ele vai usar o quê? Ou um pronome relativo inadequado, ou a regência de uso de preposição. Ele não vai botar a preposição certa, ele vai botar a preposição errada. E aí você vai direto ali, vai direto para a opção que ele está dando. Letra A. Ele está falando. A vida é abarrotada de caminhos que deixamos de trilhar. Sublinhou só o que deixamos. E sugeriu a troca por aonde desistimos. Para começar, você vai olhar para o verbo. Quem desiste, desiste de alguma coisa. Então não poderia ser aonde. Não poderia ser aonde. E nem poderia ser o onde, nem o donde. Sabe por quê? Porque ele não sublinhou o de trilhar. Ele não sublinhou. Então, na verdade, você só vai trocar o verbo mantendo esse que, porque o que retoma a palavra caminhos. Nós desistimos de trilhar caminhos. O caminhos está complementando o verbo trilhar, não tem nada a ver com de. O de está ligando com trilhar. Desistimos de trilhar. Então você tem que só substituir o que já estava lá no original, por desistimos. E colocar um de, que já estava lá no original também. Então só trocou um verbo para o outro. Esse onde não faz o menor sentido, tá? Porque caminhos é o complemento não do verbo desistir, é do verbo trilhar, que não foi sublinhado. Então aí tem uma pegadinha. Olha só, se ele tivesse sublinhado o de trilhar, aí sim o pronome relativo teria que estar antecedido da palavra de, e aí mudava o sentido. Porque aí eu estou dizendo que nós desistimos dos caminhos. Trilhar foi embora. Já foi para a luz. Foi trocado. Sublinhou trilhar, ele foi para a luz. E aí sim teria que colocar o de que. Porque aí teria a ideia do caminhos que deixamos de trilhar, caminhos de que desistimos. Nós desistimos dos caminhos. Mudou completamente o sentido. Tá? Mas não foi isso nem que ele sugeriu. Porque o trilhar continuou ali sem sublinhar. Então não trocou o trilhar continuou. Então teria que ser que desistimos de trilhar. Simplesmente que desistimos, tá? Então, não é. Nós não desistimos do caminho, mudou completamente. Então, letra B, eu estou procurando a certa. Uma grande potencialidade a qual teríamos renunciado, porque quem renuncia, renuncia a alguma coisa, ele sugere a troca por da qual teríamos aberto mão. Quem abre mão de alguma coisa. E aí esse de aparece ali antes do pronome relativo. Porque o pronome relativo retoma potencialidade. E aí fica potencialidade da qual teríamos aberto mão. Esse de tem que estar ali junto do pronome relativo. Porque o pronome relativo, ele é o termo que retoma o antecedente. Pronome relativo retoma potencialidade. Então, potencialidade, nós teríamos aberto mão das potencialidades. Então, potencialidade das quais, potencialidade da qual teríamos aberto mão, tá? Então, tá certíssimo. Letra B é a resposta, tá? Vamos lá para a letra C. A tinta deixa transparecer uma composição em cima da qual o artista pintou uma nova versão. E ele sugere a troca por sobre cuja. Vamos falar sobre os pronomes relativos e vamos falar sobre o pronome cujo, que é o queridinho das bancas examinadoras. Sabe por quê?
Porque você não sabe usar. Porque você não usa. Eu até brinco falando que o cujo virou de cujos, porque ele morreu. Ninguém mais usa cujo. A pessoa fala assim: você se lembra aquela a mãe que o rapaz foi passou no concurso? A mãe que o rapaz. A pessoa não fala, você não se lembra a mãe cujo rapaz, de cujo, né? A gente não usa o cujo. O cujo virou de cujos. Então, cuidado, porque você não usa, a banca bate. E qual é a característica do cujo? Ele é o único pronome relativo. É o único pronome. Ele é eu brinco dizendo que são os sete anões. Os pronomes relativos são sete anões. Tem seis de um jeito parecido e um que é diferente de todos eles, né? Sete anões. Tem lá o zangado, o feliz, né? Tudo barbudo, né? Gordinho. Dizem que eles são os gnomos. E tem o Dunga. O Dunga não tem barba. O Dunga tem uma orelha assim. O Dunga é um duende. E aí ele é diferente de todos os outros. Quem é o Dunga é o pronome cujo. Ele é diferente de todos os pronomes relativos. Primeiro, ele sempre vai ficar ligando dois substantivos. Nenhum outro faz isso. Nenhum outro faz isso. Só o pronome cujo liga dois substantivos. Então, autor, livro. O autor do livro. O livro cujo autor. Pronto, ligou dois substantivos, livro e autor. Então eu preciso ter dois substantivos e o pronome cujo está ligando aqui. Isso só acontece com o cujo. O cujo não pode ser substituído por nenhum outro pronome relativo, nenhum outro, nenhum. Para mudar, eu tenho que mudar a estrutura, exatamente por essa característica que ele tem. E mais uma característica única do pronome relativo cujo, que é fazer concordância com quem vem depois. Porque os pronomes relativos, eles retomam. E aí, por exemplo, você viu agora há pouco, das quais, retomando, potencialidades das quais, que retoma, concorda com referente. O pronome relativo concorda com consequente. O rapaz cuja mãe. O rapaz cujo pai. O rapaz cujos filhos. Tá? Então, sempre a concordância do cujo é com quem vem depois e não com quem veio antes. Diferente de todos os outros. Tá? Então, o pronome cujo é estudado a fundo porque é ele que cai na prova, tá? Então, vamos lá. Para começar, primeira coisa, eu tenho que ter dois substantivos e mais uma coisinha que eu estava esquecendo de falar do cujo. O cujo, ele incorpora o artigo que vem depois, o artigo definido. Então, eu não falo cuja a mãe, cuja o pai, cujo o pai. Eu falo cujo pai, cuja mãe, cujos filhos. Ele se flexiona incorporando esse artigo, tá? E aí, o que que o bendito do examinador fez? Sublinhou em cima da qual e deixou o artista de fora. E falou que você pode substituir isso pelo cujo. Olha como é que fica. Olha que coisa mais linda. Primeiro, o cujo liga dois substantivos relacionados pela preposição de. Livro, filho da mãe, livro do autor, né? Casa dos pais. Então, a tinta deixa transparecer uma composição sobre cuja o artista pintou. É isso que ele está sugerindo. Faz sentido isso? Não, de jeito nenhum. Como que eu teria que fazer nesse caso? Para começar, eu não posso botar esse artista. Esse artista tinha que estar, se fosse possível, ele teria que ter incorporado o artigo definido, tá? Mas agora eu precisaria trocar, eu precisaria ligar dois substantivos para usar o cujo. Então eu sugeri o seguinte: vamos lá, já sei que está errado. Como é que eu torno isso correto? A tinta deixa transparecer uma composição sobre cuja imagem o artista pintou uma nova versão. O artista pintou uma nova versão da imagem da composição. Então, imagem e composição são termos que vão estar ligados, porque eles estão ligados pelo pronome cujo. Então, eu vou dizer que é a imagem da composição. E aí sim o cujo estaria sendo bem aplicado, tá? Ligando dois substantivos e incorporando o artigo definido que antecede a palavra imagem, cuja imagem. E o sobre, por que que tem esse sobre aí? Porque ele pintou uma versão sobre essa imagem. Então, o sobre, tá? Antes da palavra imagem, eu preciso colocar o sobre cuja, tá? Então, aqui tá
errado e como que ficaria certo. Continuando, o artista pintou uma nova versão sobre imagem da composição, sobre cuja imagem. Vamos para a letra D. Fazem parte da nossa vida muitas tentações e muitos projetos dos quais desistimos. Quem desiste, desiste de alguma coisa. Olha ali o dos quais buscando lá a referência, concordando com o antecedente. Pronome relativo qual concorda com o antecedente, né? Quem é o antecedente dele? Tentações e projetos. Nós desistimos daqueles projetos. Então, quem desiste, desiste de. Ele sugere a troca de que renunciamos. Vamos olhar para o verbo renunciar. Quem renuncia, renuncia a alguma coisa. Ele renunciou ao cargo. Então você renuncia a e não de. Então também está errado. Seria a que renunciamos, tá? Letra E. Coisas das quais era necessário abdicar. Quem abdica, abdica de alguma coisa, das quais era necessário abdicar. E ele está trocando por pelas quais era preciso abster-se. Quem se abstém de alguma coisa. Regência. Aula de regência. Então, quem se abstém de. O que é regência, gente? É a preposição que eu uso, no caso, nessa análise, a preposição que eu uso com relação a determinados verbos, ou a não preposição, né? Regência é a ligação, é como ele se relaciona, né? E aqui o verbo abster, ele rege a preposição de. Então, eu teria que colocar das quais era preciso abster-se, tá? E não pelas. Então também está errado, gabarito letra B de bola. Então vamos para a última questão do nosso encontro de hoje. Justifica-se plenamente o emprego do plural em todas as formas verbais em, mais uma vez, aspecto de concordância. Então vamos analisar a concordância. Vamos lá. E mais uma vez ele fala de formas verbais, né? Ele está querendo qual que tem que estar no plural. E está certo no plural. Vamos lá, mais uma vez, é técnica, é treino. Você olhou, primeiro a, adicionem-se. Pronto, olhou, viu o verbo, está acompanhado do pronome ser? Pá, pá, pá. Alerta, qual é a transitividade desse verbo? Quem adiciona, adiciona alguma coisa a outra, né? Eu adicionei açúcar ao meu café. Adicionar alguma coisa. Tem alguma coisa, tem objeto direto. Tá com pronome ser? Ideia passiva? Alguma coisa é adicionada? Gente, voz passiva sintética. Voz passiva sintética, eu tenho que identificar o que se adiciona, o que é adicionado. Então vamos para o texto. Adicione-se aos gênios proclamados o mérito de quem os compreenderam. O sujeito, o que se adiciona aos gênios é o mérito. O mérito se adiciona aos gênios. Então, o mérito é uma palavra no singular. Se ele é o sujeito paciente, se eu estou diante de uma voz passiva, eu tenho aí que colocar no singular. Então, não pode ficar no plural. Adicione-se aos gênios proclamados o mérito de alguma coisa. Então, está errado. Aí continua, ainda tem mais outro erro aí. O mérito de quem os compreenderam. Quem é que compreendeu alguma coisa? O pronome quem. Quem os compreendeu. Porque o sujeito é quem. Pronome indefinido quem está na função de sujeito. Quem compreendeu alguma coisa. Então, compreendeu, não compreenderam. Por que a pessoa não percebe que está errado? Por causa do pronome oblíquo os. Só que esse pronome oblíquo, ele é complemento, ele não rege a concordância. Então aqui tá errado também, tá? Então letra A totalmente errada. Letra B. Aplaudam-se nas altas obras da literatura os esforços bem-sucedidos. Parou, tem o verbo com pronome ser. Pá, pá, ativou seu modo sirene. Aplaudir. Quem aplaude, aplaude alguém ou aplaude alguma coisa. Ele é um verbo transitivo direto. Pronto, verbo transitivo direto, com pronome ser, com ideia passiva, alguém é aplaudido? Gente, o que é isso? Voz passiva sintética, voz passiva pronominal. Então eu tenho aí que identificar quem é que está sendo aplaudido. Aplaudam-se nas altas obras os esforços bem-sucedidos. Então aqui aplaudam-se os esforços. Esforços no plural, eu tenho aí o quê?
um plural corretamente colocado, porque eles são aplaudidos, os esforços são aplaudidos, tá? Então está certa a resposta, é letra B de bola. Letra C. Aos criadores literários cabem respeitar a importância decisiva das palavras. Olha aí, eu tenho aí o verbo caber, que é campeão em questões de concordância da prova da Fundação Carlos Chagas. Alguma coisa cabe a alguém. Alguma coisa cabe. Esse alguma coisa é sujeito. O verbo caber, ele é transitivo indireto, porque alguma coisa cabe a alguém. Então, cuidado com a transitividade desse verbo. Se ele não tem objeto direto, então o que que cabe aos criadores literários? Respeitar a importância decisiva das palavras. Isso isso que tem aí o quê? Uma oração. Tá aí o verbo respeitar, indicando que eu estou diante de uma oração. Então, se eu estou diante de uma oração, o nome disso é sujeito oracional. Aos criadores literários, cabem respeitar a importância decisiva das palavras. Isso é um sujeito oracional. Sujeito oracional, o verbo sempre fica na terceira pessoa do singular, sempre. Isso cabe. Então, o verbo caber está errado nessa flexão. Isso é muito comum nas provas da Fundação Carlos Chagas, tá? Letra D. Reconheçam-se nos profissionais da literatura a alta responsabilidade. Parou, tem um verbo acompanhado do pronome ser. Vamos lá para a transitividade desse verbo. Quem reconhece, reconhece algo em alguém. Então, eu reconheci alguma coisa em alguém. O que que eu reconheci? Objeto direto. Tem pronome ser? Sim. Tá com ideia passiva? Alguma coisa reconhecida? Sim. Voz passiva sintética. E aí você vê como essas questões se repetem. O que que se reconhece nos profissionais de literatura? Qual é o sujeito paciente? A alta responsabilidade. O termo responsabilidade está no singular. Então, se ele é reconhecido, se a alta responsabilidade é reconhecida, está no singular. Então, eu tenho que colocar esse verbo no singular. Reconheça-se nos profissionais a alta responsabilidade, não no plural. Mais uma questão, mais um item errado. Letra E. São de se louvar o apuro dos meios que se emprega. Presta atenção numa coisa, eu tenho aí uma locução verbal, ser de louvar. Eu tenho aí uma locução verbal. No meio de uma locução verbal, eu tenho uma preposição de. E nesse caso, também tem um pronome. Opa! Olha o alerta ligado, eu tenho um pronome junto de uma locução verbal. Quem é que vai mandar agora? Quem é que manda na locução verbal? Já falei isso hoje. Quem manda é o verbo principal. O verbo principal é que manda. Eu vou ter que olhar para a transitividade do verbo principal. Qual é o verbo principal? O verbo louvar. Quem louva, louva alguma coisa ou louva alguém. Então, o verbo louvar é transitivo direto. Está acompanhado do pronome ser. Tem ideia passiva? Alguma coisa é louvada? Sim. Então, eu estou diante de uma construção de sujeito paciente, um sujeito de voz passiva. Quem é o sujeito? O que que eu vou louvar? Eu estou trabalhando só com o verbo louvar. O que que se louva? O apuro dos meios. A palavra central é apuro, apuro está no singular. Se está no singular, significa que eu tenho aí que manter o verbo no singular. Se o verbo tivesse sozinho, eu ia falar louva-se. Então, louva-se no singular, louva-se o apuro. Só que eu não tenho o verbo sozinho, eu tenho uma locução verbal. E quem é o verbo auxiliar? Quem é que vai se flexionar? Quem é que obedece ao verbo principal? O verbo auxiliar. Então é ele que se flexiona. Então aqui, em vez de são de se louvar, o verbo ser não pode ir para o plural, porque o verbo louvar não iria para o plural. É de se louvar. Então fica no singular. É de se louvar o apuro. Então, mais uma vez, erro de concordância. A resposta, nesse caso da questão 7 do nosso material, é letra B. E você percebeu que, com isso, a gente conseguiu fazer um estudo bem direcionado, estratégico, olhando realmente o que cai na prova, como você deve resolver esse tipo de questão. Esse é o conteúdo do FCC 100, que você vai trabalhar questões da prova da Fundação Carlos Chagas, exatamente como elas caíram, a prova comentada com todas as suas questões, item por item, letra A, letra B, letra C, item por item é analisado. Então, com isso, você tem a resolução em videoaulas,
Você tem uma estratégia nessa solução. Como que você resolve esse tipo de questão? Você olhou que aquele verbo está acompanhado do pronome ser? Tem chance daquilo ali ser construção de voz passiva. Você ganha tempo. Você não perde tempo analisando o que não interessa. Você consegue identificar quais são as pegadinhas que a banca pode colocar no seu caminho, a casca de banana, como ela coloca a questão de um jeito que você vai cair antes de chegar na resposta. Técnicas de você resolver essas questões. Otimização de tempo, porque você aprende que fazendo desse jeito, você consegue resolver mais rapidamente e com isso, você consegue interpretar as questões, ler o texto com calma, fazer as outras provas, as outras matérias com muito mais tranquilidade. E além de tudo isso, você tem um grupo exclusivo em que nós vamos tirar as suas dúvidas, nós vamos convidar para encontros exclusivos de alunos, nós vamos colocar questões para você trabalhar, para você estar preparado para a sua prova. Então, esse é o FCC 100. Desde já convido você a conhecer. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e convido vocês todos a virem participar das aulas, dos encontros, para a gente estudar mais questões de prova da Fundação Carlos Chagas.